Bom, caro aluno, voltamos agora para o estudo da nossa disciplina, agora com a competência 2, onde vamos falar um pouco sobre as teorias comportamentais da administração. Então, vimos nesse primeiro momento a competência 1, que as teorias elas tinham um aspecto muito de observar o procedimento interno, os processos internos da organização, porque se pensava que quanto mais eu estruturar a minha organização, melhor eu vou conseguir atingir os resultados. Mas, nessa perspectiva da teoria comportamental, já entra outro aspecto importante, que são os aspectos externos. E como isso aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, observou-se que as organizações, os países, na verdade, eles tinham interdependência econômica. A partir do momento que um país ele não produz ou ele sofre um problema econômico, isso acaba interferindo como um problema dos países que dependem também dele. Ou seja, se tem uma empresa num país A que tem sua produção e esse país ele deixa de produzir, então os países que compram dele vão deixar de comprar produto. E, consequentemente, se eu tiver esse país que sofreu um problema econômico e ele compra um produto de um país mais humilde, por exemplo, e ele deixa de comprar por causa desse problema, significa então que agora esse país mais humilde vai deixar de vender para esse país que sofreu esse problema econômico. Então isso afeta a economia mundial de maneira mais abrangente por conta dessas constantes e intensas relações que existem entre as organizações e os países. A partir disso, as teorias contemporâneas elas tiveram esse enfoque de observar essa perspectiva mais macro, ou seja, observar a perspectiva de que é preciso que as organizações elas tenham essa abrangência em relação à sua atuação. Então não adianta só pensar no aspecto interno, pensar também no aspecto externo. Pensar como a teoria de sistemas abertos, que foi uma das primeiras a discutir isso, identificar nesse aspecto externo quem é o meu cliente, quem é o meu fornecedor, de que maneira, principalmente o meu cliente ou usuário, ele necessita daquele produto ao qual eu estou desenvolvendo, para que eu possa, a partir disso, ter o que até então não se tinha, que é a retroalimentação. Significa que, a partir do momento que eu coloco um produto ou um serviço no mercado, eu tenho que identificar de que maneira esse produto ou serviço ele foi absorvido pelaquele público-alvo ao qual ele foi direcionado. E de que maneira a resposta que esse público deu em relação a esse produto ou serviço que foi ofertado para que eu possa fazer as adaptações necessárias. Adaptação é uma palavra que vai estar muito constante nesse segundo momento, porque a teoria sistêmica ela já diz que é preciso fazer essas adaptações para poder atender essas demandas externas e, consequentemente, manter a organização competitiva. Competitiva no sentido só econômico, não. Porque a gente está tratando aqui de bibliotecas, mas competitiva no sentido de que eu preciso atrair para a minha organização os meus usuários, os beneficiários daqueles indivíduos que vão fazer uso dos serviços da biblioteca. E se esses serviços eles não estiverem adaptados às demandas, às necessidades desses usuários, provavelmente esses usuários não vão procurar essa biblioteca. Então, a teoria sistêmica ela traz esse conceito. Na teoria contingencial, ela abrange um pouco mais esse conceito e demonstra que é preciso fazer as modificações, mesmo que contingencialmente, para poder atender essas demandas que são requeridas. Então, é onde eu vou pensar qual tipo de organização eu vou ter. Existem dois conceitos que foram cunhados nesse momento, que é o conceito de organização mecânica e organização inteligente, vamos dizer assim. Aquelas que a gente chama também de orgânica. A organização mecânica, ela tem um cunho mais operacional. Não é como na escola clássica, a qual tinha um conceito bem específico, mas assim, é uma organização voltada para a produção. Essa organização voltada para a produção, ela tem alguns preceitos que fazem com que o foco ainda continue sendo mais fortemente o desenvolvimento dos processos organizacionais. Ou seja, é um trabalho mais operacional, que no final, geralmente uma linha de produção, e no final vai ter um produto que vai ter sido executado dentro de várias mãos, mecanicamente ajudando nesse sentido com o auxílio da tecnologia. Na organização orgânica, vamos dizer assim, ela inteligente, o trabalho ele já tem um cunho intelectual. Então é um trabalho que é preciso que as pessoas desenvolvam através da sua intelectualidade. E o desenvolvimento através da intelectualidade
implica que a organização ela precisa gerar esse contexto que permite que as pessoas desenvolvam de maneira tranquila. Então, uma coisa é como eu vou gerir uma organização mecânica, outra coisa é como eu vou gerir uma organização orgânica. Uma biblioteca, apesar de ter tarefas operacionais, elas têm um cunho da intelectualidade muito forte no desenvolvimento dos trabalhos. Então, o contexto da organização, ele tem que estar atento a isso. E, normalmente, quando a organização ela tem um contexto mais orgânico, as adaptações, elas têm um cunho tecnológico, mas um cunho mais de apoio ao trabalho, ao intelecto do indivíduo, para que eles possam desenvolver de maneira mais tranquila essas atividades. Então, essa teoria contingencial, fazendo essa abrangência em relação à teoria sistêmica, ela cunha esse conceito. Então, se eu estou falando aqui de ampliar a organização, a sua perspectiva em relação às necessidades externas, eu falei para vocês que a adaptação é uma palavra importante. A adaptação vindo com a mudança. É importante mudar para que possa se adaptar. A mudança é uma perspectiva que vai fazer com que essa adaptação ela aconteça. E a teoria de desenvolvimento organizacional, ela traz justamente essa perspectiva de que as organizações contemporâneas, as organizações modernas, elas precisam estar atentas às modificações e às variações do ambiente, seja esse ambiente relacionado ao público, seja relacionado à tecnologia, seja relacionado às leis, seja relacionado ao ambiente econômico, ao ambiente político. E essas adaptações elas têm que ser incorporadas dentro da vida organizacional para que ela possa se manter competitiva, para que ela possa se manter atrativa e, consequentemente, ela ser um bom local para que os usuários se sintam à vontade. Vocês observaram no caderno que existe, e vocês vão observar, principalmente nas duas competências mais na frente, que existe algumas bibliotecas, inclusive, que elas têm um conceito totalmente diferente em relação a como lidar com o usuário do que as bibliotecas mais tradicionais, vamos dizer assim, que elas se preocupam não com o paradigma físico da biblioteca no sentido da circulação e do empréstimo dos livros, mas principalmente na necessidade de informação que o usuário está buscando. E ela vai adaptar seus processos internos para que eles possam buscar essa informação que eles procuram dentro daquele ambiente que seja agradável para isso. Bom, agradeço a vocês e agora fiquem atentos à atividade do encontro presencial, que está já posto no caderno. Coloquem seus comentários dentro do tópico que vai ser aberto e qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.